efeito repristinatório indesejado. O que é isso? Efeito repristinatório indesejado. Olha aqui, ó. Supremo julga a ADI procedente e declara a inconstitucionalidade da Lei 2. A Lei 2 é inconstitucional. A Lei 1 vai voltar a reger as relações jurídicas. Só que aí o Supremo verifica que essa Lei 1, que não foi impugnada expressamente pelo legitimado ativo na sua petição inicial, também é inconstitucional. Só que o legitimado ativo não impugnou explicitamente essa Lei 1 na petição inicial. Pode o Supremo, de ofício, a fim de evitar o chamado efeito repristinatório indesejado, declarar a inconstitucionalidade da Lei 1 de ofício, sem que tenha havido pedido expresso do legitimado ativo na petição inicial? Não. O Supremo não poderá fazê-lo a pretexto de evitar o efeito repristinatório indesejado da lei anterior. Sob pena de desprezar o princípio da vinculação ao pedido. Segundo o STF, para evitar o efeito repristinatório indesejado da lei anterior, o legitimado ativo deverá formular pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade, impugnando todo o complexo normativo inconstitucional. Ele tem que impugnar todo o complexo normativo inconstitucional na petição inicial. Então, ele tem que formular o seguinte pedido: Supremo, declara a inconstitucionalidade da Lei 2. Declarada a inconstitucionalidade da Lei 2, declare a inconstitucionalidade da Lei 1, porque ela também tem vícios de inconstitucionalidade. Se ele não impugnar todo o complexo normativo inconstitucional, o Supremo não poderá fazê-lo de ofício. O Supremo não pode proclamar a inconstitucionalidade da Lei 1 de ofício para evitar o efeito repristinatório indesejado da lei anterior inconstitucional. Meus amigos, é muito comum. Já me deparei com essa situação, presta atenção nisso. Já me deparei com uma situação inusitada na assessoria de controle de constitucionalidade da Procuradoria-Geral de Justiça, onde a gente trabalhava só com as ADIs e tal. Já me deparei com a seguinte situação, envolvendo leis distritais, né? É muito comum, tá? Vocês acham que não acontece, mas é muito comum. Olha que loucura. Deixa eu ver se é assim mesmo. Então, olha só. Lei 4, que tinha revogado a Lei 3. Lei 3 tinha revogado a Lei 2. Lei 2 tinha revogado a Lei 1. Só que a ação direta de inconstitucionalidade havia sido ajuizada em face da Lei 4. Isso pode ocorrer tanto no controle concentrado federal como no estadual, tá? A ADI impugnava a Lei 4. Aí, o Supremo considera a Lei 4 inconstitucional, julga procedente o pedido. Aí volta a reger as relações jurídicas a Lei 3, certo? Como é que o legitimado ativo tem que fazer para evitar o efeito repristinatório indesejado da Lei 3? Ele tem que impugnar todo o complexo normativo inconstitucional na inicial da ADI, certo? E aí, quando você entra nessa cadeia normativa pretérita, você vai descobrindo que essas leis têm redações praticamente idênticas. Elas mudam um detalhe ou outro, às vezes. E muitas vezes elas reproduzem, na essência, a literalidade da última lei, na cadeia normativa temporal.
Então, o vício de inconstitucionalidade, a rigor, está presente em toda essa cadeia normativa. O legitimado ativo tem que impugnar todo o complexo normativo inconstitucional. Muitas vezes essa cadeia normativa tem 30 anos. Pois se não impugnar todo o complexo normativo inconstitucional, o Supremo não poderá evitar o efeito repristinatório indesejado. A alternativa será ajuizar nova ADI para impugnar a Lei 3, se ele não tiver questionado todo o complexo normativo. Aí depois tem que ajuizar nova ADI só para a Lei 2, nova ADI só para a Lei 1. A pergunta é, para fechar nossa aula, e não tem um limite isso, não? Qual é o limite temporal de impugnação dessa cadeia normativa? Como aconteceu no meu caso ali. Olha que interessante. Eu só tinha ali no meu exemplo leis posteriores à Constituição de 88, a partir da Lei 2, que era de 1990. Vamos supor que seja controle concentrado federal. Esqueçam TJ, DFT, esqueçam ali. Eu vou focar no exemplo do controle concentrado federal. Suponham que seja a Lei 2, a primeira aprovada sob a égide da Constituição de 88. Tá bem? Lei 2, Lei 3, Lei 4, posteriores à Constituição. Mas a Lei 1 era de 1985. O legitimado ativo pode impugnar na ADI, na via da ADI, todo esse complexo normativo, incluindo a lei anterior à Constituição de 1985? Ou seja, qual o limite temporal de impugnação dessa cadeia normativa? Para evitar o efeito repristinatório indesejado. Segundo o Supremo, plenário do STF, na ADI 3660 de 2008, a necessidade de indicação dos atos que compõem a cadeia normativa se limita até o advento da nova Constituição. Segundo Gilmar Mendes, o processo do controle abstrato de normas destina-se fundamentalmente à aferição de constitucionalidade de normas pós-constitucionais. Dessa forma, eventual colisão entre o direito pré-constitucional e a nova Constituição deve ser simplesmente resolvida segundo princípios de direito intertemporal. Lei anterior incompatível com a nova Constituição considera-se não recepcionada. Não se trata de inconstitucionalidade superveniente, razão pela qual, nesta ADI, o legitimado ativo não pode formular pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade da Lei 4, da Lei 3, da Lei 2, e, por fim, que o Supremo considere a Lei 1 inconstitucional também. Não, ele não pode formular esse pedido. E ele não pode também formular na ADI pedidos sucessivos de inconstitucionalidade da Lei 4, Lei 3, Lei 2, e que o Supremo considere a Lei 1 não recepcionada pela nova Constituição ao final do julgamento. Não pode. Ele não pode fazer isso na via da ADI. Tá? Como é que se faz, então, para impugnar essa Lei 1? Casos concretos, o ADPF. Recurso extraordinário, controle difuso, ou ADPF. Tá bom? Entendido isso aqui? Só para fechar mesmo nossa aula, exemplo prático de modulação temporal em ADI, que mais me chamou a atenção. Eu libero vocês aqui. Um exemplo prático de modulação temporal. Eu era um simples estudante, estava lá no primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade, lá em Minas. E aí eu fui assistir júri, quando me deparei com a figura de um defensor público biônico. Eu não sabia o que era isso. Defensor biônico, porque ele não tinha sido aprovado em concurso. O Estado de Minas, lá em 98, editou uma lei em que, ao tempo em que extinguia vários órgãos do Estado, vocês não devem se lembrar, mas tinha lá o Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE. Ele aproveitou os funcionários de alguns desses órgãos
e os nomeou como defensores públicos, sem concurso. Houve um aproveitamento. Eles foram nomeados defensores públicos. Centenas de defensores públicos foram contratados sem concurso. E um deles estava lá fazendo júri. Aí eu, estudando constitucional no segundo ano da faculdade, não entendi aquilo, né? Princípio do concurso público. Como é que um defensor pode ser defensor sem concurso? Eu não entendi aquilo. Ingênuo. Em 2001, o PGR ajuizou a ADI no Supremo, afirmando que essa lei estadual violava o princípio do concurso público. E o Supremo só declarou a inconstitucionalidade dessa lei em 2007. Então, de 98 a 2007, esses defensores públicos atuaram em milhares de processos penais. Qual seria o efeito devastador da declaração de inconstitucionalidade dessa lei? Retroativo pleno. Essa lei não poderia produzir nenhum efeito válido. Consequentemente, todos os processos penais nos quais esses defensores atuaram deveriam ser anulados, por violação ao princípio da ampla defesa na vertente da defesa técnica de qualidade. Isso traria o caos à administração da justiça mineira. Não traria? Anular tudo. Júris, condenações criminais, que milhares de ações penais seriam anuladas. Aí os ministros entenderam que, neste caso, havia razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social a justificar a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade. Modulou a eficácia da decisão para o futuro, 6 meses para o futuro, e nesse interregno deveria o governo do estado de Minas Gerais, à época o governador era o Aécio Neves, deveria o governo do estado de Minas Gerais exonerar os defensores biônicos, dar posse a defensores aprovados em concursos anteriores que não eram nomeados. Estavam lá aguardando, não tinha como ser nomeado, porque tinha defensor biônico ocupando a sua função. E terceiro, realizar novos concursos para provimento da defensoria, para completar os quadros da Defensoria Pública de Minas. Aí o Estado cumpriu essa decisão em 6 meses, mas o Supremo manteve os efeitos que essa lei produziu em todo esse período, hein? Sob pena de caos à administração do TJMG. Defensor biônico fazendo júri. É mole? Imagina o réu que foi defendido por um servidor do Benji. Não tinha condições, né? Meus amigos, vamos parar por aqui.